Hoje eu quero falar sobre um dos acontecimentos mais filosóficos, poéticos, políticos, decoloniais, pós-coloniais, não sei, um dos acontecimentos mais fascinantes da contemporaneidade. Hoje eu quero falar sobre 6-7. Oi, meu nome é Rosa e nada do que eu falei nessa introdução era piada. Eu de verdade sou muito apaixonada por 6-7. Uma vez eu tava conversando com uma amiga sobre isso e ela só virou pra mim e disse: Rosa, sua paixão por 6-7 é só intelectual, você não vive o 6-7. Tenho muitas questões com esse comentário. Eu acho que minhas paixões intelectuais também são paixões do corpo, mas enfim, eu realmente acho, filosoficamente, o 6-7 incrível, mas também me pega muito, sei lá, emocionalmente. Um dia desses eu tava doom scrolling no Instagram e apareceu Hope Code 6-7, só crianças fazendo 6-7, e eu comecei a chorar, porque eu genuinamente acho algo lindo, algo interessantíssimo, fascinante, filosófico, mas antes de tudo lindo. Eu não convivo muito com crianças no dia a dia, todo o meu contato com 6-7 costuma ser pela internet, mas eu tenho muitos amigos que trabalham em escola e o jeito que eles contam tudo sobre 6-7, como realmente parece que as crianças estão vivendo 6-7 a todo momento, não conseguem ver 6 e 7 juntos que já ficam 6-7, como criam musiquinhas, agora está em festa junina, tem aquela, é na palma do 7, é na sola do 6, alguma coisa assim, não faço ideia. Não sei, tudo isso me parece tão lindo, realmente me dá vontade de chorar. Quero tentar falar um pouco do porquê, então, eu sou apaixonada por 6-7, e eu acho que não tem um lugar melhor para começar do que na Índia, em 1988. Em 1998, Gayatri Spivak publica Pode o Subalterno Falar, um dos textos que depois inauguraria a área dos estudos culturais e também seria muito importante para os debates pós-coloniais em geral. Nesse texto, a filósofa, dialogando com Marx e Derrida, vai comentar sobre como grande parte do discurso intelectual e progressista eurocêntrico não permite que o subalterno fale. Pode o subalterno falar? A pergunta que ela se faz no título? Bem, simplificando, a resposta seria não. O subalterno não pode falar. Mas é por uma série de mecanismos de poder discursivos que impedem que a voz do subalterno sequer seja ouvida. Que a voz do subalterno, enquanto subalterno, sequer chegue no debate. Porque para o subalterno falar, ele deveria deixar de ser subalterno, conseguir entrar no centro cultural, no epicentro dos estudos, da filosofia, e nesse momento, ao falar, ele não fala como subalterno, mas sim ao subalterno ou sobre o subalterno. O subalterno se torna só um objeto discursivo que não tem voz própria. E isso aconteceria na filosofia de Foucault, de Deleuze, Derrida, na gramatologia, segundo a Spivak, teria percebido como toda a filosofia, toda a metafísica da presença, incluindo a filosofia da desconstrução, está inserida nesse campo de um eurocentrismo absoluto que impede que o outro fale, e aí, por ter percebido isso, ele consegue, de dentro da própria filosofia, tentar desconstruir a filosofia. Mas a questão é que o subalterno, o outro, o tornado outro por um sistema de poder muito umbilical, ou para usar as palavras do Foucault, por uma biopolítica que impede que escutemos o outro, enfim, todo esse sistema de poder impede que o outro, o subalterno, fale. Fale enquanto ele mesmo. Muitas questões, é um texto super complicado, mas vamos então tentar pensar o que são subalternos. Pessoas sem voz. Pessoas tornadas outro no discurso humanista. Então é um discurso de antinegritude, é um discurso de supremacia branca, mas também patriarcal, também iluminista, eurocêntrico, tudo mais. Todos esses mecanismos de discursos transformam o subalterno, o outro em subalterno, e tiram a voz desse subalterno. A criança não é um subalterno? A criança tem voz como sujeito? É um sujeito que tem possibilidade de falar e de ser escutada? Tenho muitas dúvidas. Até pensando na formação filosófica e histórica do sujeito autônomo liberal, é um sujeito que tem que, nas palavras de Kant, no que é iluminismo, tem que ousar saber e nesse movimento sair da minoridade intelectual, já esses termos, minoridade, o menor, a criança como o adulto que ainda não é. Tem questões próprias de uma criança, mas ela seria só um sujeito em desenvolvimento até se tornar o sujeito pleno, o adulto pleno. Enfim, toda uma construção filosófica que nós adultas, nós pessoas, não conseguimos escutar a voz desse subalterno.
dessa criança que não pode votar, não pode existir, não tem direitos básicos, não sei, tá sempre resguardada e controlada por esse mundo autônomo da maioridade intelectual dos adultos, que é incapaz de escutar as crianças. O Six Seven é o subalterno gritando. Saindo da Spivak, o Fred Moten, um teórico negro norte-americano, nesse livro aqui, Na Quebra, a estética da tradição radical preta, vai comentar dos excessos discursivos, dos gritos, das fugas, mas fuga num sentido de orquestra, da estética negra. É um texto muito complicado, não vou entrar em detalhes nesse vídeo que é sobre Six Seven, mas logo no primeiro capítulo ele faz um movimento muito interessante de olhar para uma passagem de Marx no Capital, quando ele fala do ventriculismo da mercadoria, que é o quê? Marx vai dar voz à mercadoria e falar, e se a mercadoria falasse? Então, para Marx, a mercadoria não fala, e para Marx, ao não falar, ou se a mercadoria falasse, ela falaria que ela não tem valor. Porque o valor, na teoria marxista, não se dá pela essência da mercadoria, mas sim por uma série de trocas. Enfim, não vou entrar em economia marxista nesse vídeo. O que o Fred Moten vai falar é que o Marx não percebeu que a mercadoria esteve o tempo inteiro gritando. Porque pessoas negras eram, naquele sistema escravagista, mercadorias. E mercadorias que estavam gritando, e nesse grito que a sociedade eurocêntrica não conseguia escutar, que a sociedade de uma supremacia branca não conseguia escutar, ela estava também se dando seu valor. Ou se dando um valor para além do valor que o centro do capital, a supremacia branca, a antinegritude, aquele sujeito que vai tornar o outro subalterno, reconheceria como valor. Tentando deixar um pouco mais claro. Existe uma tradição de valor que nunca escuta o outro. Então, o subalterno, o negro, a criança, o indiano, o que não está no centro da formação do sujeito intelectual, branco, eurocêntrico, tudo mais, ele não pode falar. Ele não pode se dar o seu valor, porque na própria linguagem dele, o sujeito que determina o que é bom ou mal, o que é o certo, o que é o valor estético de algo, esse sujeito é incapaz de escutar essa outra tradição. A tradição do grito, do excesso. É uma passagem muito difícil do Fred Moten, mas ele vai tentar ver a tradição estética que começa nas cenas de açoitamento. Enfim, não quero pesar totalmente o clima, tinha que fazer um vídeo só sobre afropessimismo. Voltando para uma coisa um pouco mais leve. A gente consegue escutar a tradição estética, a beleza estética, ou a alteridade que rompe com nossas próprias ideias de sujeito do subalterno criança? Eu conheço muita gente que odeia Six Seven. Eu conheço muita gente que não aguenta ver memezinho de Six Seven. E eu também conheço muita gente que tenta entender Six Seven por uma lógica do nonsense. Por uma lógica do, gente, são só crianças fazendo meme. Eu quero tentar buscar um outro caminho, que seria o caminho de se deixar ser infectado pela criança. Daqui a pouco eu chego em teoria do vírus, estética do vírus, que também é uma das coisas que eu mais amo sobre Six Seven. Enfim, voltando à pergunta, podemos escutar a criança? Ou em que momento a criança tem voz? Eu tô fazendo um curso sobre literatura infantil que tá me deixando muito incomodada, mas aí são questões maluquinhas da minha cabeça, porque eu não acredito que literatura exista, e eu também não sei se o que a gente entende como criança existe de verdade, e aí misturar duas coisas que pra mim não existem, que é literatura e criança, enfim. Mas por que eu acho que criança não existe? Porque, em última instância, a condição de existência da criança é sempre dada pelo outro, pelo adulto, pelo sujeito que fala, você é criança, você está na minoridade, você não sabe o que é bom pra você. Todo debate de literatura infantil não escuta a criança. A gente vai estar, sei lá, pegando autores canônicos brasileiros, o Antônio Cândido, o Drummond, mas também o C.S. Lewis, grandes autores que vão escrever literatura infantil. Muitos deles têm uma ideia já fabricada sobre o que é literatura, o que seria a boa literatura, que também está sempre envolvida com uma noção de humano, então volta a questão do subalterno. O subalterno é aquilo que não é totalmente humano por uma lógica de sujeito. Criança, indiano, negro, mulher, enfim. A noção de humano que uma certa arte deveria privilegiar é o que se torna, então, a arte para criança. A arte para criança não é uma arte da criança. Não é uma arte que a criança produz, que a criança cria. É um projeto pedagógico. Como projeto pedagógico, eu acho sempre importante desconfiar. Queremos ser humanos? Queremos criar humanos? O que é o humanismo? É, novamente, afropessimismo.
Fred Moten vai falar que o humanismo é supremacia branca. É a noção de que para um humano existir, você precisa de um outro, a alteridade costuma ser o negro, aquilo que é tratado como outro, enfim. Por que formar humanos nessa tradição eurocêntrica que se vende como universal? Todo o debate da arte também é isso. O que seria uma arte universal? O que seria uma arte universal para um público particular que é crianças? Mas é todo um debate que não escuta crianças. E eu vejo Six Seven e eu falo, é essa arte universal das crianças. São crianças do Brasil, da China, dos Estados Unidos, do Japão, da Coreia, que vão olhar 2 números, fazer isso com a mão e se divertir horrores, e criar comunidade horrores. E vão chegar pro Papa e fazer Six Seven, e o Papa vai rir. E não sei se é arte, porque eu tenho problemas com a ideia de arte. Acho arte também uma construção eurocêntrica. Mas é uma forma de linguagem que parece que as crianças se apropriaram e a gente, adultos, a gente não consegue entender. E aí a gente ou responde pela repulsa, ou responde por, meu Deus, vocês são idiotas, ou responde por, ai, essa inocência, todo mundo quando era criança fazia meme. E talvez tenha um certo eco em outros memes do passado, mas também não sei se dá pra comparar todas as coisas, sabe? Como se a história só se repetisse. A gente tá numa outra era, com tecnologia digital, depois de um isolamento social em que a internet e os meios de comunicação digitais foram super importantes, enfim. Parece que o Six Seven é fruto de tudo isso. E é um momento em que tudo isso se junta para criar uma linguagem do vírus. Uma linguagem da criança que consegue se conectar, se infeccionar. E sei lá, novamente voltando para Kant. Se a menor idade é a idade em que você não tem autonomia intelectual e a maior idade o sujeito já tem autonomia intelectual, porque seria um sujeito soberano, o que acontece quando a soberania do sujeito está sendo questionada pelo vírus e o exemplo máximo de menor idade intelectual, a criança, está infeccionada? Que sistemas imunológicos estão em jogo quando a gente conversa sobre Six Seven? Agora eu quero ir para a poética do vírus. Virologia talvez seja a área de estudos mais importante para o século XXI, principalmente depois de tudo que aconteceu em 2020, 2021, mas enfim. A questão do vírus e de como se reage ao vírus. E eu digo virologia não no sentido de ciências biológicas, mas virologia como epistemologia. A epistemologia do vírus, o saber do vírus, a estética do vírus, a poética do vírus. Enfim, o vírus como aquilo que tá em todo lugar, a gente não consegue ver. Tá no ar, tá na comida, tá na água, tá no computador, tá na internet, tá no Bluetooth. O que é o vírus e como se proteger do vírus. Mas mais importante, se o sistema imunológico, de certa forma, guardaria o sujeito, a imunologia contra o vírus, a imunologia contra aquilo que vem de fora, porque o vírus é aquilo que vem de fora. O que fazer quando o vírus já tomou tudo? Parece que o sujeito tá no meio de vários vírus tentando acessar ele e ele se protege, mas essa proteção não é também uma barreira contra o novo? Enfim, o Nick Land, no Fang de Numena, tem um texto que eu acho incrível que se chama Hipervírus. Não sei se esse vídeo tá maluco, mas agora vai começar a ficar maluco. Ele vai falar assim: qualquer coisa que a ultramodernidade coloca sobre o domínio dos signos, a pós-modernidade subverte com o vírus. Quando a cultura migra para máquinas parciais, a semiótica se subdivide em virotécnica. 001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  É um parágrafo inteiro disso, gente. É um parágrafo inteiro disso, gente. Enfim, a Nick Land continua. Sim, não, sim, não, sim, sim. Não mais o que isso significa, mas como se espalha. Uma cultura não mais do meaning, do significado, do signo, mas da infecção. Não do sentido por trás de um objeto, mas sim dos sistemas reprodutivos, das máquinas, dos desejos que fazem esse objeto chegar em mais pessoas. Falar de Six Seven, numa perspectiva de um sujeito iluminista, soberano, não seria falar do significado de Six Seven. Talvez a única crítica interessante da razão ao Six Seven seja a crítica que vai perceber como essa virologia se espalha. Mas dentro do vírus, ou já infeccionado pelo vírus, nenhuma crítica estética que ainda se baseia na ideia de meaning, de sentido, se sustenta. Porque o que temos é um sistema de hype, de hiper-hype, como o Nick Land vai dizer, em que o que importa é se espalhar, é se infectar, é se despossuir. Vão falar que a filosofia do Nick Land também é uma filosofia da possessão. O sujeito moderno seria possuído por uma cultura eurocêntrica.
se deixar se despossuir dessa cultura para ser possuído pelo vírus, para ser possuído pelo outro, pela experiência de se abrir à alteridade e poder, junto com crianças, falar 6'7". Meu Deus, acho isso muito lindo. Calma, quero continuar falando. Vou terminar de falar do Nick Land e depois ir pro Preciado, que eu acho que eu quero fechar com o Preciado porque ele consegue aplicar tudo isso de virologia num sentido mais prático, mais trans, mais político. Mas enfim, eu tô muito apaixonada pelo Nick Land ultimamente. Tô tomando cuidado. Pessoas que conhecem o Nick Land, estou tomando cuidado pra não ficar maluca. Mas enfim, quero só terminar soltando sons pela minha boca, que são sons que estão nesse livro, e depois tentar trabalhar mais 6'7", que também é só som, só replicação de sons. Enfim, ele vai escrever: não tendo substância própria, ou sentido além da sua replicação, sim, não uso do vírus, é nunca metafórico. A palavra vírus é mais um vírus. A cultura pós-moderna, encanta pra fora o vírus, 01100100100100100100100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  vírus. Condutores de vírus, virogenéticos, supressores imunológicos e, ou talvez, meta ou hiper vírus. Maluco, né? Que nem 6'7", são só números, palavras. Palavras que me infectaram. Não é a primeira TikTok que eu faço sobre esse trecho do Nick Land. Eu estou realmente infectada pelo Nick Land. Não sei, despossuída da razão intelectual, da formação racional do sujeito moderno para se permitir ser possuído por um vírus, pelo outro, pelo de fora. O outro de fora, o subalterno, aquele que nos possui, a criança, o 6'7". O filósofo trans Paul Preciado, nesse livro aqui, Disforia Mundi, parece realmente tentar reivindicar o vírus. O livro foi escrito em 2020 e 2021, justamente com o vírus em todo lugar, e ele, dentro da sua casa, tenta pensar o que são esses sistemas imunológicos que parecem, diante do que foi 2020... Eu tô tentando evitar porque eu ouvi dizer que o algoritmo não gosta do que aconteceu em 2020, sendo que, é conteúdo educacional. Enfim, fecha parênteses. Como grande parte do sistema imunológico tentou controlar não só o vírus, mas também outros vírus que estavam acontecendo em 2020. O vírus que o Preciado mais vai falar, por ser um teórico trans, seria o vírus da disforia. O vírus do descompasso com gênero. E a ideia do Disforia Mundi é que o mundo tá disfórico. O vírus trans, o vírus da disforia, tá em todo lugar, não dá pra fugir. Tudo tá fora de ordem, tudo tá sem sentido. E por isso mesmo, talvez, o sistema imunológico da cisgeneridade tá atacando tanto pessoas trans. Porque eles querem manter o corpo que já existe. A biopolítica do corpo soberano, da maioridade, do corpo intelectual e racional sobre si, do corpo cisgênero, que é uma construção política e discursiva. Outros discursos, o discurso subalterno trans, não consegue acessar esse discurso, não consegue acessar essa posição central, mas ele tenta, porque ele já está em todo lugar. A questão do vírus é que não dá pra saber quando o vírus some. A gente ainda está com o Covid no ar. A gente ainda tem tudo isso. O que fazer? Talvez se proteger. Tá, a gente quer se proteger de um vírus que está matando nossos corpos. Mas e dos outros vírus? É isso que o Preciado pergunta. E do vírus trans? Do vírus que tá infeccionando cada vez mais pessoas que estão percebendo que não se identificam com o seu corpo e querem mudar. E do vírus negro? Do vírus que nunca foi escutado, nunca foi levado a sério pela política humanista e em 2020 saiu nas ruas falando Black Lives Matter depois do George Floyd. Como grande parte dos discursos imunológicos também tentam se proteger dessas outras coisas que estão tomando cada vez mais espaço. E eu acho que pessoas de esquerda tendem a aceitar muito bem quando é questões trans, questões negras, questões de mulheres, esses outros vírus que estão nos infeccionando. Mas a gente aceita ainda nessa posição de o subalterno não pode falar. A gente vai incluir pessoas trans no centro. A gente vai incluir pessoas negras no centro. A gente vai incluir esses outros sujeitos que a gente tratou como outro no centro, na medida do possível, porque a gente não quer perder nosso corpo, nossa soberania. O vírus força a gente a fazer uma coisa um pouco mais profunda, que não é só incluir no centro ou dar um pouco de abertura, mas sem se perder. O vírus força a febre, a simbiose, a não fazer mais sentido e nascer algo novo disso. O afropessimismo vai falar que a única solução para a questão da antinegritude é o fim do mundo.
E o vírus é isso. O vírus tá anunciando fins de mundo. O mundo da supremacia branca tá sendo ameaçado pelo vírus cada vez maior de movimento negro, negros na rua. O vírus da cisgeneridade está sendo cada vez mais ameaçado por pessoas trans. E talvez o vírus do sentido, da maior idade intelectual, da tradição iluminista, da razão, esteja nesse momento sofrendo um baque que se chama 6-7. 6-7 é, não sei, é o subalterno gritando. Tô só falando isso porque não dá pra falar mais coisas sem ser fazer que nem Nick Land. Ficar com 001, 001, 001, enfim. Eu tô infeccionada pelo vírus. Eu não quero ficar falando palavras e falando de livros e filosofia e tradição intelectual, não. Eu quero só ficar falando 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7. O vídeo acabou, muito obrigada por ter visto até o final, espero que você tenha gostado. Eu tô me divertindo horrores fazendo esses vídeos, mas enfim, só sendo cara de pau e falando que eu abri uma conta no LivePix. O link tá na bio da minha página no TikTok. Também, se vocês pesquisarem, é Rosa C. César, porque, né, eu amo muito a Ana Cristina César. Mas, enfim, se vocês se sentirem na vontade de mandar um pouco de dinheiro e uma mensagem, eu agradeceria, mas nada muito sério, só sendo cara de pau mesmo.